Mateus, capítulo 7, do 15 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. No 16 diz: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? No 17 diz: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. No 18 diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. No 19 diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. No 20 diz: assim pelos seus frutos os reconhecerão. Deus, eis a tua palavra, Senhor. Fala com aqueles que estão ouvindo, Senhor, para que a tua glória e a tua misericórdia, Senhor, seja refletida, Senhor, nessa palavra, e que toda glória seja para ti. Amém. Ao longo da história da igreja, muita coisa mudou, ou seja, quase tudo, a ponto de no século XVI acontecer algo que mudaria a trajetória da igreja, a qual tinha sido deturpada, tinha perdido a forma. Então Jesus, em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, diz: algo para mim e para você de suma importância, algo que por muitas vezes nos púlpitos são desprezadas. Ele nos adverte e avisa, alerta, ele mostra um sinal do que iria acontecer em vista sobre os falsos profetas. Falsos profetas são aqueles os quais tinham corrompido a palavra de Deus por sua própria concupiscência, seus próprios desejos, suas ganâncias. E Jesus ainda diz, ele alerta, que eles vêm vestido de peles de ovelha, ou seja, eles vêm parecidos com cristãos, eles vêm de uma forma para que se misturem e pareçam como cristãos. Os fariseus, os sacerdotes e escribas, eles tinham aparência de cristãos. Nesse caso, estamos falando sobre aquele momento de Jesus, porém, ele aponta isso para os dias de hoje. Porém, por dentro, eram como uma corrosão, uma ferrugem, um câncer que devorava a fé das pessoas. Quando Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, é porque ele sabia, tanto no seu tempo, como no tempo presente, que haveriam homens, mulheres, regidos por uma doutrina de demônios, doutrina de homens, para deturpar a sua palavra. E como eles faziam isso? Tendo cara de piedoso, fazendo algumas pequenas obras, de forma que muitos olhavam e ainda olham e não conseguiam ver, porque eles só viam o exterior. E assim, muitos foram e ainda estão sendo enganados. Porém, no versículo 16, ele nos diz como reconhecer esse tipo de pessoa. Ele, Jesus, ele diz, vocês os reconhecerão pelos seus frutos. O
Que frutos? Quais são esses frutos que o Senhor relata? Quando o Senhor veio à terra, ele não veio proporcionar o que muita gente tem atribuído à igreja. Bênçãos materiais, curas, prodígios e milagres. Jesus não veio para isso. Ele veio para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados. Ele veio para nos dar uma chance de nos arrependermos e não sermos consumidos pela ira de Deus. Muitos pregam a palavra de Deus. Tem uma boa mensagem, uma boa fala, ou seja, boa sempre será porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Porém, esses profetas que são lobos, eles tentam parecer, demonstrar algo de bom. Mas Jesus diz, pelos seus frutos os reconhecereis. Que frutos? As igrejas estão abarrotadas de pessoas em busca de bênçãos, de curas, de milagres, em busca de uma resposta para si mesmo, mas se esquecendo que há pessoas carentes da misericórdia de Deus, almas sedentas da verdade e da palavra. Jesus disse algo importante. Disse não, ele ordenou. Em Mateus 28, 19, ele disse algo tremendo. Ele disse, portanto, ide e fazei discípulos. Ele ordenou isso. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Através de quê? Da sua doutrina, da sua palavra, que é a verdade. João Batista dizia, produzam frutos dignos de arrependimento, está lá em Mateus 3,8. E infelizmente muitos desses falsos profetas, você sabe, e eu também, e se nós formos a fundo, você verá que os frutos deles são fictícios, são frutos artificiais, são frutos momentâneos, eles não permanecem. E aí ele diz, pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Lógico que não. Lógico que não. O que Jesus estava dizendo aqui é que como algo ruim pode gerar uma coisa boa? Impossível. Ele diz também que de uma fonte não pode jorrar água boa e água amarga. No 17 ele diz, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas toda árvore ruim dá frutos ruins. Ele nos compara como árvores. Preste atenção, há árvores que são boas, são bonitas, são grandes, outras são pequenas, são largas, são finas, dão sombra, mas, porém, não dão frutos. Quando dão, seus frutos são azedos. As árvores que dão frutos, há árvores que dão frutos que aparentemente são deliciosos, têm uma cor exuberante, mas por dentro são como fel. E isso Jesus atribuiu a esses falsos profetas. No 18, Jesus diz, a árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. No 19 diz assim, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Aqui o Senhor está se referindo ao juízo, à ira de Deus sobre esses homens e mulheres enganadores, corruptos,
que massacram as pessoas, prometendo milhares de curas, onde eles mesmos não creem, prometendo frutos podres, onde só visam o retorno para si próprios. Mas Jesus diz no versículo 20, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Se uma igreja, qualquer igreja, não existe frutos dignos de arrependimento, não existe confissão de pecado, não existe arrependimento de pecado, não existe regeneração, não existe o conhecimento da palavra de Deus, nela não há frutos. Essa é uma árvore infrutífera. Se esse profeta não faz você enxergar através da palavra de Deus que você tem que gerar frutos dignos de arrependimento, esse sim o Senhor diz que nós vamos os reconhecer pelos seus frutos. Frutos passageiros, frutos medíocres, frutos mentirosos, frutos sem gosto, frutos artificiais. Frutos não providos de arrependimento. Frutos com boa aparência, mas sem constâncias. Frutos que não têm a semente do Senhor.